Então, o que é o sagrado feminino? É uma forma de pensar e, na verdade, eu diria que é como se fosse uma reconexão com o nosso sagrado. Existe o sagrado masculino também, que nada mais são, pessoal, do que potencialidades que o sexo feminino e o sexo masculino trazem como seres nessa vida. O sagrado feminino, ele resgata tudo que é mais sagrado numa mulher, que são N coisas, é a nossa forma cíclica de ser. Então, essa concepção faz com que a gente se reconecte com a nossa natureza e que também a gente faça essa relação da nossa natureza com a natureza, porque existe uma conexão muito forte. Nós somos cíclicas, como eu disse. Então, por exemplo, a lua nos influencia muito, gente. E quando você começa a prestar atenção no calendário lunar, lá no seu calendário, as fases da lua, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, você vai perceber que você está sendo o tempo inteirinho influenciada pelas fases da lua, tanto fisicamente, coisas no seu físico, como a disposição, a tua aparência, o seu cabelo, o ciclo menstrual, quanto também na parte energética, né? Como que você tá, a sua parte emocional, tudo isso é influenciado pela lua. E a gente pode perceber a influência da lua, por exemplo, sobre as marés, né? Sobre a natureza. Quando tem lua cheia, nos hospitais obstétricos, é quando mais acontecem os partos. Então tem um plantão já reforçado para os dias de lua cheia nos hospitais. Vocês sabiam disso? Olha só como é forte a influência da lua cheia. Então, quando a gente começa a prestar mais atenção nessas influências, a gente começa a entender melhor a nossa natureza, parar de lutar contra alguns aspectos que a gente acha errado e que não deveria ser bem assim, como, por exemplo, o fator de exposição. A gente tem muito isso, né? Porque tem o nosso ciclo menstrual, então algumas fases desse ciclo a gente não tem nada de disposição, a gente não quer fazer nada, a gente tá bem indisposta, e tem outras que a gente tá super bem, né? Quer ir pra frente, quer criar, quer fazer um monte de coisa. Então, a gente tem uma tendência, que é o que a nossa sociedade prega bastante, de estar produzindo o tempo inteiro. Por conta, né, da questão financeira, do capitalismo, isso está muito enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, uma pessoa tem que ser produtiva o tempo inteirinho, porque ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que produzir e etc. Mas, na verdade, a natureza não é assim. E nós, mulheres, também não somos assim. Então existem os ciclos, e quando a gente começa a entender os nossos ciclos e parar de lutar, a gente sofre menos, a gente tem muito mais resultado e a gente consegue usar o nosso potencial de uma forma muito mais objetiva. Então você vai percebendo quando você pode começar coisas novas, quando você pode ter um nível mais alto de atividades. É um leque infinito de possibilidades, mas principalmente de se entender como mulher. Outra coisa que eu acho muito bonita no sagrado feminino, nessa concepção, nessa consciência que a gente retoma, é das nossas potencialidades como mulheres que nós somos. No decorrer do tempo, para sobreviver nessa sociedade e para conquistar coisas nessa sociedade que era praticamente masculina, a gente teve que adquirir algumas características masculinas mesmo, né? Para que isso acontecesse. Então, assertividade, tomada de decisão, até um jeito meio de ser masculino, assim, posição da voz e tudo mais. O sagrado feminino, na verdade, traz essa concepção, mas de uma forma a explorar os nossos potenciais femininos e não os masculinos, para que a gente consiga ter força no que a gente realmente é, ou seja, na nossa sensibilidade, na nossa intuição, na nossa forma de conectar tudo, conectar as pessoas, conectar momentos, proporcionar momentos, criar esses momentos de envolvimento, de amor. Na forma carinhosa com que as mulheres têm, na sua natureza, né, de lidar com as coisas, na capacidade que nós temos de embelezar por onde nós passamos, de fazer florescer, de dar vida. Não só no sentido filhos, né, gerar vida, filhos, mas como dar vida à beleza, a coisas, ao amor nos lugares que a gente vai, ao tocar as pessoas, enfim. Eu acho muito bonita essa parte de consciência do sagrado feminino, porque a gente volta a explorar o que nós somos realmente como mulheres e não o que nós estamos tentando ser para ganhar um espaço. E fazendo isso, a gente vai tomando força nisso
e vira uma coisa muito bonita. Não existe força maior do que isso, gente. A gente não precisa fingir ser mais forte ou fingir ser alguém para conseguir. Não. A gente simplesmente explora o que a gente é. E é uma coisa muito maravilhosa, muito bonita. Outro assunto também que é muito legal é sobre a sexualidade, a gente voltar a explorar a nossa sensualidade, a forma com que nós amamos, a forma com que nós tratamos o nosso corpo. Então é tudo muito bonito nesse sentido, porque você para de sentir culpa por tudo que você aprendeu, pelas influências que você teve quando criança, que sexo é proibido, que mulher não pode fazer sexo, que sexo é sujo, que a gente não pode ter sensualidade. Você para de pensar nessas coisas, nessas crenças e começa a explorar isso de uma forma saudável, de uma forma empoderada. E isso tudo faz com que você viva de uma forma muito mais plena, mais colorida, mais empoderada mesmo e assim com muito mais força, com muito mais brilho.